paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, ou seja, Cristologia, e esta aula é a parte 3. Hoje, nesta aula, vamos falar sobre Cristo no Antigo Testamento e vamos falar aí na letra A, Cristo revelado na tipologia. Número 2, então, como eu já disse, Cristo no Antigo Testamento. A revelação de Cristo não encontra-se apenas no Novo Testamento. Ele é o tema central do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, encontram-se muitas referências à futura vinda do Messias, ou seja, acerca da sua encarnação. Em Gênesis 3 e 15, Deus declarou que o descendente da mulher, Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente, Satanás. Em Gênesis 3, para ocultar a sua nudez, Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, o que representa a insuficiência do homem em cobrir o seu pecado, e também uma tentativa de autojustificação. No entanto, lá em Gênesis 3, 21, mostra que Deus proveu ao casal vestimentas de peles de animais. Essa provisão de vestimentas de peles de animais é o primeiro indício da exigência divina de uma vítima sacrificial. Esse ato prefigura dois aspectos do sacrifício de Cristo no Calvário. Primeiro, a necessidade de sangue derramado para a expiação do pecado. E segundo, a substituição de uma vítima inocente em lugar do culpado para salvar-lhe a vida. Nesse tópico 2, Cristo no Antigo Testamento, vamos examinar a tipologia, pessoas, eventos ou instituições que prefiguram a pessoa e a obra de Cristo, que encontra-se lá no Antigo Testamento. Nas demais aulas, vamos analisar algumas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então vamos aqui para a letra A, onde fala sobre Cristo revelado na tipologia. Primeiro vamos identificar, o que é tipologia. A palavra tipologia vem do grego, a junção de duas palavras, a palavra typos, modelo, e a palavra logia, estudo. Então, a tipologia bíblica refere-se a pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento que servem de sombra ou prefiguração de pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. A representação inicial chama-se tipo e a realização dela chama-se antítipo. Hebreus 10, versículo 1 diz: visto que a lei tem tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Nesse versículo, temos aqui o tipo, que é a antiga aliança, a lei, e o seu antítipo, que é a sua realização, que é a nova aliança proporcionada pela morte de Cristo no Calvário. Os sacrifícios prescritos pela lei eram tipos do sacrifício que Cristo haveria de oferecer pelo pecado. Vamos comentar de maneira resumida algumas das funções, dos eventos e das instituições dentro da tipologia. Então vamos aqui falar sobre a tipologia, as suas funções.
Cumprindo as profecias, a vida sacerdotal de Cristo seria semelhante, porém superior à dos sacerdotes Arão, Hebreus capítulo 15, Hebreus capítulo 5, e Melquisedeque, Hebreus capítulo de número 7. Esses, Arão e Melquisedeque, foram tipos de Cristo no que diz respeito ao seu sacerdócio. A epístola aos Hebreus mostra Moisés, que também foi um tipo de Cristo, Hebreus capítulo 3. Além de distinguir Moisés como um dos mais destacados servos de Deus durante a dispensação do Antigo Concerto, o autor da epístola aos Hebreus descreve as várias comparações que faz com Cristo. Diz que ambos foram enviados para dirigir o seu povo. Moisés tirando da escravidão egípcia e conduzindo à terra prometida, e Jesus libertando da escravidão imposta pelo diabo e conduzindo ao repouso eterno. Devemos lembrar, contudo, que no estudo de tipologia, o antítipo se manifesta sempre superior ao tipo que o prefigura. Não há, por exemplo, na vida de Cristo, aquelas fraquezas humanas evidentes nos indivíduos que lhe servem de tipo. Vamos pegar aqui tipologia e os seus eventos. Estes 3 eventos citados aqui são tipos que cumpriram em Cristo. Números capítulo 21, versículo 4 até o 9, relata como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto e como todos os israelitas que a olhavam ficavam sarados da picada daquelas cobras vivas. Em João 3, 14 e 15, Jesus diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse tipo cumpriu-se no Calvário, quando Jesus foi feito pecado por nós, conforme nos diz os textos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e Gálatas 3, versículo 13. Gênesis 22 revela a prontidão de Abraão para sacrificar seu único filho Isaque. Esse acontecimento serve de tipo de Deus que deu seu filho unigênito, de acordo com João 3,16, em sacrifício por nós, pecadores. Jonas 1:17 registra que o profeta ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Essa experiência serve de tipo do intervalo entre a crucificação de Cristo no Calvário e sua ressurreição no 3º dia. Em Mateus 12:40, Jesus diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tipologia e as suas instituições. Então vejamos aqui algumas instituições do Antigo Testamento cuja realização se encontra em Jesus Cristo. Sacrifício de animais para expiação de pecados. Vamos observar primeiro o tipo. Levítico 19:19. E o limpo ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. O cumprimento deste versículo, que é o chamado antítipo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 13
e 17. Acerca do sacerdócio, tipo, Levítico 1 e 7 diz: Disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. O cumprimento dessa passagem, que é o chamado antítipo, está em Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O tabernáculo e o templo são tipos que cumpriram-se na pessoa de Jesus. Foram construídos conforme minuciosas instruções dadas a Moisés e a Salomão. No caso de Moisés, o Senhor lhe deu ordens, quanto a Salomão, seu pai Davi, lhe deu a planta, atendendo à escolha de Deus. No que se refere ao antítipo, o cumprimento destas construções, tabernáculo e o templo, Hebreus 9 e 24 diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós mediante Deus, ou diante de Deus. Ressaltamos que os detalhes referentes à mobília, aos rituais, tanto do tabernáculo quanto do templo, são ricos em termos de tipologia. E não há espaço suficiente aqui para nós comentarmos sobre eles ou fazermos aqui um estudo aprofundado sobre isso. Quem sabe esse assunto é até pauta para um novo curso, né? Então, aconselhamos aqui que os irmãos pesquisem, estudem, ou quem sabe a gente pode até mais à frente oferecer um curso sobre esse assunto, né? A tipologia do tabernáculo, chamado também de esquenologia. Bom, vamos aqui para a lei mosaica, que é um antítipo que se cumpriu na pessoa de Jesus. Os sacrifícios prescritos pela lei eram apenas um tipo do sacrifício que Cristo haveria de oferecer de uma vez para sempre pelo pecado. Hebreus 10, 1, 3 e 4 diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, para que a gente tenha uma maior compreensão sobre esse assunto, né, dos sacrifícios realizados no Antigo Concerto, é bom que estejamos lendo, né, tanto o Êxodo quanto o livro de Levítico, e depois analisando os seus cumprimentos, lendo a Epístola aos Hebreus. Então, quando os irmãos forem ler a Bíblia, leiam Êxodo, depois leiam Levítico e depois leiam a Epístola aos Hebreus, onde tem o cumprimento destes tipos sacrificiais da lei mosaica que se cumpriram na pessoa de Jesus, que é o antítipo destas prefigurações. Então, que Deus abençoe a sua vida. Na próxima aula vamos continuar no tópico 2 e vamos falar aí sobre as profecias sobre o nascimento de Cristo. Deus abençoe a sua vida.